Hoje eu vou falar de brigas no episódio de mania no bipolar, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem. É isso, né? Hoje eu vou falar sobre brigas quando o bipolar, né? Ele se encontra em um episódio de mania, né? Não é sempre, né? Mas muitas das vezes acontece, né? Acredito que até 100%, não tenho certeza. Na minha opinião, é 100% dos bipolares, né? Quando estão em mania, tem um momentinho ali, né? O que acontece? Né? São brigas, só que são brigas que não são normais, né? Essas brigas são brigas muito intensas, né? Ela tem uma intensidade muito elevada, né? O que acontece? Essas brigas, elas geralmente elas acontecem numa negativa, né? Num momento assim de que ela ouve o não, né? Algo que que a vontade dela não foi atendida, né? Então, o que acontece? Ela entra, né, em um estado de nervos, né? Um estado de nervos muito elevado, muito intenso, né? Onde nada, nem ninguém consegue dominá-la, nada nem ninguém consegue segurá-la, né? Nem pará-la. Então, essa pessoa com transtorno afetivo bipolar, né, que é a bipolaridade, ela tem na mania esses episódios, né, que são raros, não é algo constante, mas que acontecem, né? E o que acontece nessas brigas? Né? O que acontece nessas brigas? A pessoa fica desnorte, a pessoa fica, como é que se diz? Ela perde a noção, né? Ela perde a noção, ela não vê nada, ela não vê ninguém. E ela só pensa o quê? Ela só pensa em atingir aquela pessoa, em brigar com aquela pessoa, né? E ela sente muita raiva. É uma raiva que o bipolar ele sente naquele momento, né? Muito intenso. Raiva da pessoa, raiva de tudo, uma raiva muito grande, né? E ela foca naquela pessoa, né? Na verdade, ela foca ali naquela pessoa e ela quer atingir com palavras aquela pessoa, né? E até se alguém for controlá-la ou segurá-la, porque é algo que chama a atenção de todo mundo, não é uma briga qualquer, né? Uma briga muito feia, muito intensa, por quase nada, na verdade por nada, vamos dizer assim, né? E a pessoa que for segurá-la, ela tenta argumentar com a pessoa de que aquela pessoa que ela tá com raiva está errada, entendeu? Tá? Tenta de todas as formas, né? Ainda e com a pessoa ela continua ali, né? A briga. Então ela atinge, ela tenta deixar a pessoa mais baixa que o chão, na verdade, né? Como é uma expressão que se fala aqui na Bahia, né? Não sei se aí vocês falam assim, mas tem essa expressão. É o que acontece na verdade, né? Ela tenta atingir essa pessoa que ela tá com raiva, né? Que disse o não para ela, que é a responsável pela negativa, né? E o que acontece? Ela joga, se tiver um balcão, ela joga tudo que tá no balcão, entendeu? Se tiver algo, sei lá, um objeto, né? Ela derruba o objeto, né? Não é sempre, varia de brigas para brigas. Tem brigas que acabam não derrubando o objeto e tem brigas que derruba. E em todas as brigas, se tiver coisas no balcão ou numa mesa, ela derruba, né? As coisas que estão na mesa com raiva, uma raiva muito grande, bate na porta, parece que vai quebrar a porta, bate mesmo, sabe? De todo mundo ouvir.
E fica assim, né, de uma forma bem elevada, né? Em um nível muito elevado. Então, ela empurra, se tiver uma maca, ela empurra a maca pelo hospital, médico, né? Se tiver ali uma cama, uma maca tal, ela empurra com raiva, né? Ou em outro lugar, né? Eu mesma, né? Vocês sabem que eu tenho um transtorno afetivo bipolar. Já aconteceram episódios comigo, vários, e não, muito raramente, né? Muito raramente. E eu fui nessa loja várias vezes, fui umas 3 vezes. Na terceira, e eu sofri para chegar lá. Na terceira, eu bati no balcão, gritei, eu chamei a atenção até porque estava fora da loja. Entendeu? Eu não me orgulho disso, pelo contrário, eu me lembro de tudo que eu faço, né? Eu me lembro. E eu, você, não sei o que, e não me lembro mais o que eu falei, né? Só sei que eu reclamei, porque eu fui lá várias vezes para trocar aquele item, entendeu? Então, assim, né? E sempre é negativa. E nesse dia eu tava na mania, né? Eu acredito que nos outros dias eu não tava na mania. Nesse dia eu tava na mania. Entendeu? E eu bati no balcão, eu não derrubei nada. Me deu vontade de derrubar. Me deu vontade. Eu não sei porquê, eu não derrubei. Mas em outros lugares eu derrubei. Outros lugares foi mais bravo. Derrubei. Teve um lugar que eu derrubei o caqueio com o prato de baixo, né? E eu fiquei com uma raiva. E eu queria que tivesse mais coisas. Era um balcão gigante, enorme, de granito, né? Que chama granito, sei lá. E só tinha um caqueirinho. Eu tava errada, eu sei. Mas naquele momento ali eu queria que tivesse mais coisa pra eu pegar, pra eu jogar longe. Não é porque eu queria. Eu não sei explicar, entendeu? E eu joguei e eu gritava, um absurdo, como é que pode? E não sei o quê. E daquele jeito. Eu não arremessava nada em ninguém, eu apenas queria jogar, né? E se eu tivesse, em outro momento eu tinha água na mão, eu joguei um guarda-chuva, me lembrei. Teve uma vez que eu tinha um guarda-chuva e eu me chateei, joguei lá longe aquele guarda-chuva lá longe, né? Enfim, então, são episódios que eu não gosto de me lembrar, eu não queria que acontecesse, mas no bipolar é muito frequente, não sei se é tão frequente, né? Mas que acontecem, né? Eu acredito que na verdade é algo que não é frequente, são episódios, são momentos, são raros, né? Não são todas as manias, pelo menos em meu caso. Foram momentos que aconteciam, né? Teve uma vez que eu briguei com um médico, aliás, essa é a segunda vez, né? Teve uma vez que eu falei um negócio pro médico, eu me arrependo tanto, eu queria atingir aquele médico de qualquer forma, entendeu? Eu liguei com o médico, eu falei um monte de coisa pro médico, e eu me arrependo muito. E teve uma segunda vez uma terceira vez, tudo teve negativa, né? Teve negativa. Todas elas tiveram negativas. E eu ali já, sabe quando o bipolar, geralmente, pelo menos no meu caso, você já tá por aqui, sabe? A ponto de explodir já com aquela situação. Então, naquele momento crucial, como o momento ali da mania, junta com a negativa, junta com o esforço, e acontece, culmina nessa briga, né? Então, pelo menos no meu caso é assim, né? E o que acontece? Teve uma vez que eu bati na porta e que ela tinha dado um remédio a meu filho ficou mal. E eu disse tanta coisa, você passou o remédio errado para meu filho, entendeu? E eu falava gritando, né? E meu filho tá assim, e você não quer atender ele, você se nega a atender ele. Eu fiquei desesperada, entendeu? Eu sei que eu não podia ter tido aquela atitude, mas eu estava em mania e ela me deu essa negativa e ali
virou a chave e eu entrei naquele quadro de briga, né, que eu fiquei, o pessoal veio falar comigo, eles me conter, me falar comigo, me segurar, e eu não quis saber, falava mal dela, da médica, entendeu? Que eu avisei a ela que aquele remédio ia fazer mal no filho, e ela não quis ouvir, eu falei 3 vezes, 4 vezes, ela ainda assim, ó, esse remédio, não sei o que, não sei quem toma, não sei quem toma. E eu, mas doutor, esse remédio não vai fazer bem ao meu filho. Esse remédio assim, meu filho tem isso, isso e isso. É diferente das demais pessoas que a senhora está se referindo. E ele pode acontecer outras coisas, né? Aí, enfim, voltando. E o que acontece, né? Meu filho, ela não me atendeu, né? E eu fiquei lá bradando. Aí depois eu comecei a chorar e tal, enfim. Então, e teve um outro momento, um dia, num médico, que eu peguei a maca e empurrei a maca, eu gritei com a médica, uma outra médica, foi uma dentista, ela não quis extrair meu dente. Eu já tinha ido lá não sei da onde, com meu filho, que é especial, vocês sabem, e a gente sofrendo, e eu sofrendo de dor, aquela coisa toda, e eu na mania, e da mesma forma. Ela não me atendeu, ela não extraiu meu dente, e foi horrível, porque é longe, foi difícil. Mas ali culminou aquela mesma situação. E tiveram, acho que uns 3 episódios, né? Teve um que foi com parente, né? Então, assim, é o que acontece, né? É o que acontece com as pessoas que têm a bipolaridade. Claro que existem bipolar e existem bipolar, né? Existem vários tipos, né, de bipolar. Tá? Geralmente agora isso é fato, que sempre é no negativo, né? Sempre é quando não quer fazer o que ele está solicitando, está pedindo, está necessitando, entendeu? E a pessoa vai e nega. E aí, na mania ali, é um gatilho, né? A pessoa tá ali aparentemente bem e de repente ela explode, né? E o que acontece? Ela fica, né, num estado de nervos muito assim, inexplicável. Ela grita, né? Ela chama atenção e ela joga as coisas no chão, né? Se tiver coisas para jogar, ela bate na porta, ela bate no balcão, entendeu? E o que acontece? Existem casas, que não é o meu, mas existem muitos casos, alguns casos. Na verdade, existem esses casos são minoria, né? São casos que existem agressões físicas, que o bipolar, a pessoa com bipolaridade, ela fica hostil, né? Geralmente é em quadro misto, né? Tem lá um fator lá que contribui. Então, essa pessoa fica hostil, querendo brigar, que eu falo bater, querendo agredir, né, a outra pessoa. Mas são casos bem raros, né? E acontecem sim, né? E é que vai me dar uma colinha aqui. Então, são casos bem avassaladoras, são brigas bem avassaladoras, né? Brigas bem avassaladoras, né? Então, tem coisas que a pessoa fala para outra para atingir que ela tem razão, que ela tá certa até, né? Ela tem razão. Tem coisas que ela fala só para atingir mesmo, para tentar diminuir aquela pessoa, tentar, né? Prejudicar com palavras aquela pessoa, né? E a briga é intensa, a briga é intensa. Então, o que acontece, né? Nessas brigas, né, que são dessa forma,
né? Existem até coisas que eu aqui não relatei, né? Que eu não relatei. Mas o que que acontece após essas brigas que infelizmente acontecem, né? Não, é muito triste, né? Eu creio até que com medicações que a pessoa melhore, que a pessoa saia desse quadro, e sim, quando a pessoa está em remissão, né? Ela sai desse quadro e ela olha para trás, ela fica indignada, né? E ela não faz mais aquelas coisas. E o que que acontece após essas brigas, né? Após essas brigas, ela briga, né? Ali naquele momento. Aí aparta, ela para de brigar, simplesmente do nada ela para e ela vai andando. E no que ela vai andando, que ela vai se saindo, ela vai chegando lá em outra área, ela só chora. Ela lembra da negativa, ela lembra dos problemas, ela lembra de lá do momento e ela chora. E ela chora copiosamente, ela não para de chorar. Porque houve a negativa, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo. E não era para ter acontecido isso. E ela chora. E chora, e chora, e chora. E aí, o dia vai passando, ela vai para casa, se estiver em casa, né? O dia vai avançando. E o que que acontece? Ela fica remoendo aquela briga na mente. Ela fica remoendo, ela fica pensando naquela briga. Às vezes acontece dela chorar e às vezes não, né? No meu caso é assim. E eu não sou de chorar. E olha que eu não sou de chorar. No meu dia a dia eu não sou de chorar, né? Mas sempre nesses casos eu choro. Eu choro. Em todos esses casos eu choro. Né? Então o que que acontece? Continuando, o que que acontece no decorrer do dia? Né? E no decorrer do dia, não reparem as rodas de carro, tá bom? No decorrer do dia, ela vai remoendo, ela vai ficar lembrando, né? Em alguns, chega à noite, ela continua lembrando, com menos intensidade, a intensidade vai diminuindo, né? Mas ela fica lá lembrando e ela fica com a mente mais agitada, porque se já estava agitada antes, porque ela estava em mania, a mente fica mais agitada, ela fica com, né, vários sintomas, então a mente fica mais agitada ainda com o acontecido, o infeliz acontecido, né? Então ela fica relembrando, remoendo. E geralmente, em alguns casos, né, ela precisa, na noite, ela precisa até aumentar a dose da medicação. Se ela toma medicação para dormir, né, que inclusive é o meu caso hoje. Antigamente eu não precisava de medicação para dormir, eu não precisava. Porém, hoje, devido a alguns episódios, né, que eu fiquei no médico com meu filho e, na verdade, eu tomava só esporadicamente, assim, tomava um dia, numa mania, né, em um dia da TPM, que ela tava, porque eu entro na mania na TPM, então eu tava, né, tava bem agitada e não conseguia dormir, e aí eu simplesmente ia pra cozinha e tomava o remédio, mas eu não tomava o remédio sempre. Era raro. E agora eu tomo todo dia. Mas eu tentei tirar, consegui. Aí aconteceu um negócio, eu voltei. Aí agora novamente estou tentando tirar, né? Enfim, então, voltando ao assunto da briga, né? Aliás, voltando para meu assunto, no meu caso, né? O que acontece? Eu tenho que aumentar a dose para dormir, porque eu fico, depois que aconteceu isso, que foi raro, né? Foram raras as vezes, muito pouquinhas vezes que aconteceram, né? Eu tenho 44 anos, então poucas vezes aconteceram isso, né? E isso foi recente,
Antigamente eu não tinha isso. Com 23, 22, ou com 15, com 8, com 31, sabe? Eu não tinha essas coisas. Eu só fui acontecer, só foram acontecer. Eu tinha outros tipos de briga, né? Na verdade, eu tinha umas briguinhas assim, mas infelizmente, né? Você vê, quando eu era nova, né, com meus irmãos, eu brigava bastante. Né? Eu tinha 2 irmãos homens e eu brigava com os 2. Né? Eu acho que é normal, acho que todo irmão briga, né? Mas eu brigava mesmo. Era muito briguenta, né? E eu não era muito briguenta na rua. Na rua, a pessoa que me chamava pra briga. E aí, eu era ruim de briga, pra completar. Mas eu não tinha essas coisas, né? E quando eu casei, eu tinha lá por volta de 21, quando eu casei, né? Eu tive Biel, eu tive meu filho, eu tinha 23. E eu fiquei com essa pessoa 5 anos. Então, esse tempo todo, eu com essa pessoa. E eu ficava bem. O tempo todo eu era super tranquila. Mas tiveram 2 episódios que eu fui agressiva, né? Eu fui agressiva com ele. E eu joguei a porta da geladeira nele, entendeu? E na segunda vez, que foi um outro dia, eu mordi ele. Só que ele era muito ciumento, enfim, né? É uma longa história. Então ele brigava comigo no que ele era assim, ó. Ele me dizia 2, eu dizia 10. Lá com uns 30 anos, aí eu terminei com ele, né? No caso, né? Fiquei 5 anos com ele, 4 anos de casado, né? E 1 de namoro e noivado. E lá em outra época, lá com uns 31 anos, que eu tive um relacionamento de 7 anos, que na verdade eu não vivi junto o tempo todo, eu já tava pior. Eu morava na minha casa, ele morava na casa dele. E simplesmente, eu vou tentar aqui resumir, né? Não dá pra contar muita coisa aqui nesse vídeo hoje. Quem sabe num outro vídeo. E simplesmente, ele me dizia, antes lá com o outro, ele me dizia 1, eu dizia 10. Com esse, de 7 anos, ele me dizia 2, eu dizia 20. Já tava piorado. E outra, eu já tinha outros sintomas, né? Já tava mais acentuada a bipolaridade, muito mais, né? Em outros sintomas também, não de briga, mas de outras coisas, que depois eu explico pra vocês em um outro momento, né? Se possível. Então, se Deus assim permitir. Então, o que acontece? Ele me dizia 2, eu dizia 20, né? Eu dizia 20. E eu morava na minha casa, ele morava na casa dele, mas a gente se via todo dia. A gente dormia todo dia junto, quase todo dia junto. Se muito, a gente ficava 1, 2 dias sem se ver. Entendeu? E a gente tinha bastante afinidade, vamos dizer assim, né? E eu juntei com ele 3 meses. E teve 2 vezes que eu juntei, na verdade, né? Aí eu me chateava, acho que com 2 meses eu pegava minhas coisas, botava no carreto e ia embora, ele ia atrás. E no final, na última vez, né? No último tempo nosso, eu fiquei 3 meses morando com ele. Só que eu não suportei, porque eu não suporto briga, não suporto estresse, né? Eu não suporto. Então, ele brigava muito, ele era muito estressado, brigava muito, entendeu? E eu ainda não tinha esses episódios de briga, não tinha. Não nessa intensidade que eu falei anteriormente. Eu brigava sim. Ciúme. Acho que é normal, né? Eu era muito... Não é normal. Eu brigava muito. Eu era muito briguenta. Qualquer besteirinha, você não vai ficar comigo pra ir pra não sei pra onde. Entendeu? É desse jeito. Aí brigava por besteira. Qualquer coisinha eu tava brigando. Ele também brigava e pronto, né? Mas não era essa briga de gritar, de todo mundo ouvir, uma coisa, né? Isso aí me acometeu há pouco tempo, devido
algumas coisas que eu vou conversar com vocês depois em outro vídeo, né? E aconteceu comigo, no meu caso. Mas voltando ao caso dos bipolares, né? Dos outros bipolares. Então, o que acontece, né, com essas brigas? Elas são muito intensas e após essas brigas, como eu falei, só chora, depois fica remoendo, aí precisa tomar um remédio para dormir, nos casos que precisam de remédio. Que na verdade, na mania, todos precisam de remédio. Por quê? Porque eles dormem pouco. A mania dorme pouco, vocês sabem que dorme pouco, né? Se vocês não sabem, para quem não sabe, eu estou informando que quem tem transtorno afetivo bipolar, quando está em quadro de mania, ele dorme pouco e acorda bem, né? Então, nos que tem que tomar remédio, é necessário, por causa daquele evento que aconteceu, que foi a briga, é necessário aumentar a dose da medicação, porque a mente fica muito acelerada. Se já estava da mania, que ela fica, com esse episódio fica mais ainda. E aí, o que acontece? O que acontece após, no dia seguinte? No dia seguinte, simplesmente, ela tem um arrependimento. Ela se arrepende de ter brigado, às vezes até no próprio dia. E no dia seguinte, simplesmente, ela quer mandar flores para a pessoa. Ela quer pedir perdão à pessoa, né? Ela quer se desculpar. Me desculpe por causa daquele dia, né? Me desculpe, não foi a minha intenção. Daquele jeito, né? Então, ela fica tentando, mas não é porque ela quer, que ela é sonsa, dissimulada, ou não é isso, é porque simplesmente passou ali aquele momento. Então ela tem um arrependimento. E quando passa a mania, aí é que é pior. Aí é que é pior, porque ela fica totalmente constrangida, não é constrangida a palavra, né? Ela fica arrependida, vamos dizer assim, né? Novamente, não é essa palavra que eu ia usar, mas vamos botar aí arrependida. Ela fica mais arrependida ainda. Ela fica indignada, sem acreditar no que ela fez, lá na mania. E aí, o que acontece? Ela quer pedir perdão à pessoa, aliás, vírgula, lá naquela época, isso ela quer fazer ainda na mania. E quando tá na depressão, ela quer que o relacionamento entre ela e a pessoa que ela brigou fique da mesma forma que era antes da briga, né? Só que antes da briga, não tinha acontecido esse episódio. Então, o relacionamento era um, né? E agora o relacionamento é outro. Por quê? Por causa do acontecido. Por causa do episódio lá da mania, que aconteceu lá na mania. Então, para o bipolar, ele enxerga a pessoa, ele não enxerga a pessoa mais com raiva. Ele não enxerga a pessoa mais querendo diminuir ou afetar com palavras aquela pessoa, né? Ela simplesmente, ela acha que nada aconteceu. Ela se comporta normal, entendeu? Ela acha que na cabeça lá da pessoa tá tudo ok, não aconteceu nada. Entendeu? Ela volta ao normal, entre aspas, né? Ela volta ao normal. Então, Biel tá dormindo ali no sofá. O que acontece? Ela não sente nada.
entendeu? Para outra pessoa, infelizmente, não é da mesma forma, né? Ela fica sentida, ela já fica com o pé atrás. Isso quando fala novamente com a pessoa. Tipo assim, se for uma pessoa que tem que falar, né? Tipo, no meu caso, a minha médica, ou a médica do meu filho. Porque meu filho teve vários médicos, meu filho tem vários médicos. Meu filho tem um médico de anos. E teve outro que durou muitos anos, desde que ele era pequenininho. E eu nunca briguei com ninguém, com nenhum médico. Não é uma coisa que acontece, só vive brigando, não. Aconteceu uma vez com essa médica do meu filho, né? Mas meu filho tem 22 anos, entendeu? Sempre teve médicos, tem vários tipos de especialidades que acompanham ele, né? Então, como eu tava falando, eu até perdi o fio da meada. É um ditado que a gente fala aqui na Bahia, não sei se vocês falam aí, né? Não é muito pra rir esse vídeo, é um vídeo que infelizmente é pra ficar triste. Porque infelizmente são coisas que acontecem, né? Acontece. Eu não coloco no tripé porque eu gosto, eu me sinto mais, eu até vou colocar em alguns momentos no tripé, né? Eu pretendo, mas eu fico mais, flui mais, né? As palavras segurando o celular. Mas enfim, né? Como é que se diz? O relacionamento das duas pessoas não são mais o mesmo, né? Porque devido ao acontecido, né? Só que para o bipolar não aconteceu nada. Simplesmente a pessoa acha que a pessoa perdoou, que às vezes a pessoa não perdoou quase nada, ou perdoa um pouquinho, ou perdoou muito, mas na cabeça do bipolar, ela, vida que segue, e ela continua conversando, falando o que tem que ser falado, e normal, vida que segue, e acabou, entendeu? Então, essa é a forma que acontece com o bipolar, né? Nas manias, essa forma de briga, né? Que acontece, né? Existe, como eu falei, a briga de agressão, né? Que é raro, é muito raro, né? Mas em episódio misto, em outras formas, mas é muito raro. E é isso, pessoal. É o que eu queria passar para vocês, né? Essas brigas, infelizmente, que acontecem, né? Mas que acontecem, tá bom? Não se esquece de se inscrever. Tem gente que tá assistindo, não tá se inscrevendo. Aí toca no sininho lá. Como é que vocês vão receber mais vídeos? Quando eu fizer mais vídeos, tem que se inscrever, tem que ativar lá o sininho de todas, né? Tá escrito todas, para receber os vídeos, próximos vídeos, né? De outros temas ou desse mesmo tema. Enfim, aí deixa o like, aproveita, né? Já deixa o like, tá bom? Comenta aí, diz aí pra mim, fala, você faz isso? Você não faz isso? Você sempre fez isso? Você nem sempre fez isso? Conhece alguém que faz isso? Né? Comenta aí, deixa aí nos comentários, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.